Bem-vindos a mais um episódio de Fala de Direito. Aqui falamos de direito do trabalho, direito da família e direito imobiliário. Hoje vamos falar sobre direito imobiliário. Filipa, quando o contrato de arrendamento termina, que cuidados é que o inquilino deve ter para que não acabe sem caução? Olha, é interessante, é uma pergunta muito recorrente, porque há muita dificuldade por parte dos senhorios, e aquilo da experiência que tenho tido, há aqui alguma resistência por parte dos senhorios em devolver a caução. E porquê que será? E porque eu acho que Porque tem a ver já com a má gastaram. gestão, sim, muitas vezes tem a ver exatamente com isso, ou seja, com a má gestão precisamente desses montantes. Porque também temos que ver uma coisa, que é preciso ter aqui alguma cabeça por parte do senhorio para conseguir gerir estes valores. Não só porque existem impostos aqui associados, Claro. mas também porque, às vezes, os contratos são contratos que têm 5, São 6, longos, 8, claro. 10 anos, não Claro. é? E depois a caução já Já lá ficou lá foi. atrás. Exato. E muitas vezes as pessoas, quando são confrontadas, os senhorios, quando são confrontados com a devolução da caução, ficam às vezes sem liquidez suficiente para devolvê-la. Pronto. Mas é importante, da perspectiva aqui do inquilino, perceber a que é que deve estar atento. Obviamente, quando estamos... E tudo isto é muito subjetivo. Claro. Ou seja, porquê? E às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em entender isto. Para já a lei não elenca os motivos, ou seja, os danos, aliás, que a casa deve apresentar para justificar uma retenção da caução por parte do senhorio. Então o que é que a lei diz sobre isso? A lei é muito genérica nisto e diz que basicamente a caução serve para quê? Serve para, no fundo, fazer cumprir o contrato, ou seja, para colmatar aqui algum incumprimento que o inquilino possa ter dado aso. Por exemplo, o inquilino deixou ou não pagou a última renda do mês em que entrega o imóvel. Se calhar a caução pode ser utilizada para satisfazer esse incumprimento. Okay. Mas normalmente ela está destinada mais a outro tipo de incumprimentos, como por exemplo danos que possam, nem bem incumprimentos, mas mais danos que possam ter existido no imóvel. Por exemplo, exemplos concretos. Uma parede que entretanto está arriscada porque tenho um filho que entretanto rabiscou as paredes. Ou buracos que eu entretanto fiz porque prendi prateleiras, prendi quadros, prendi espelhos e portanto quando fui retirar os móveis todos, tinham lá buracos nas paredes. Ou porque, entretanto, eu deixei cair objetos pesados e volumosos no chão, estamos a falar de um chão flutuante que, entretanto, ficou marcado. Portanto, tudo isto são danos que nós não podemos dizer que são provenientes de uma utilização normal. De uma utilização normal, porque de facto houve aqui culpa minha na utilização quer dizer, uma culpa que é sempre relativa, obviamente, Claro, que é o mundo a acontecer, é a vida a acontecer e portanto é normal que estes danos existam. Agora, o senhorio é que não pode ficar prejudicado e portanto receber uma casa que entretanto tem paredes que estão partidas ou que estão esburacadas, ou a sanita que está partida, o lavatório, tudo isso deve ser tido em conta. Ou seja, nós temos que olhar para um imóvel e perceber e tentar fazer esta distinção. O que é que são danos provenientes do desgaste normal, um desgaste normal que é um desgaste que tem a ver com o uso, porque uma coisa completamente diferente é eu entregar um imóvel ao final de 3 anos ou então ao final de 10 anos. Portanto, claro, existe um desgaste completamente diferente. Claro. Mas não é isso que nós discutimos. Isso é o desgaste normal e, portanto, se nós pensarmos que... Vou-te dar um exemplo também concreto. O facto de eu, por exemplo, ter quadros pendurados numa parede. Okay? E depois, quando vou tirar os quadros todos, é natural que portanto, a pintura das paredes não esteja uniforme. Claro. Porquê? Porque, enfim, existe muitas vezes umidade, existem, enfim, fumos de poluição, muitas vezes. A poluição, exatamente, a poluição. O facto de, por exemplo, a sala estar muito perto da cozinha e, portanto, claro. Isto nada... Vai deixando marca. Vai deixando marca. E não é suposto, obviamente, que o inquilino tenha que pintar a casa, a não ser que o contrato preveja. Okay. Mas, regra geral, se o contrato não previr todos estes temas, a verdade é que é normal que depois o senhorio, quando recebe a casa, vá ter que fazer aqui uma limpeza geral no imóvel. Agora, é expectável que o inquilino entregue a casa em condições semelhantes, salvo o tal desgaste normal proveniente de uma utilização prudente, não é? Mas é suposto que entregue em condições parecidas àquelas que recebeu. Muito bem, então se calhar alguns exemplos ainda mais práticos. Temos um forno que, pronto, se cozinhava muito lá e havia pouca paciência para limpar e, entretanto, quando se vai entregar a casa, o forno está péssimo, com tudo encrustado, uma coisa de terror completamente.
mais uma vez, não foram ao longo destes 5 anos que o forno foi limpo, não vai ser agora. Portanto, o forno foi entregue, a casa foi entregue com o forno assim. O senhorio pode deduzir da caução um valor para limpar, para pagar alguém para limpar aquele forno? Pode, especialmente se o forno foi entregue limpo. Se o forno foi entregue limpo, é suposto que, não é suposto que venha novo, não é? Claro. Tal e qual como foi entregue, mas é suposto que venha limpo. E, portanto, a questão tem muito a ver com a prova que o senhorio tem de fazer dos danos do imóvel quando o recebe, que muitas vezes não é feita. Ou seja, não basta para o senhorio, depois de ter feito a vistoria ao imóvel, passada uma semana, ou mesmo que seja no dia a seguir, vir dizer, olha, eu afinal eu incorri aqui numa série de gastos, nomeadamente com limpeza, etc., porque existiam este e aqueles danos e que não foram, no momento da entrega, identificados. As coisas não são bem assim, ou seja, o senhor tem que provar que existem, de facto, aqueles danos. Não podem simplesmente depois inventar que podem existir alguns danos que depois, Então, na verdade, não existiriam. Portanto, dirias que no momento da entrega da casa, não é? Em que o inquilino entrega a casa ao senhorio, é muito importante que ambas as partes lá estejam as duas presentes e em conjunto façam o quê? Um documento? É um auto de vistoria, é muito importante, tudo isso é muito importante, ou seja, e é muito negligenciado, porque as pessoas já só, não é, no momento do Querem fim do ir. contrato, querem ir, o senhor só quer receber as chaves para recolocar aquilo no mercado. Mas a verdade é que as coisas têm que ter alguma calma e, portanto, se no momento da entrega do imóvel fazem-se aqui alguns procedimentos, verificam-se o estado das coisas, no fim, na entrega também deve ser exatamente a mesma coisa para evitar chatices, nomeadamente quanto à caução, à devolução da caução ou não. Ou seja, deve ser feita aqui uma auto-vistoria, as partes devem assinar um documento, devem identificar, porque no acordo, realmente aquilo que consideram que são danos, não é? No imóvel e que podem ser suscetíveis de ser reparados. E terem registros fotográficos disso? E terem registros fotográficos disso. E, se possível, também prova testemunhal, ou seja, ter aqui alguém. E sempre com alguém. E sempre com alguém. Poder-se acompanhar. Exatamente, que possa aferir. Obviamente que o registro fotográfico é uma prova que é aqui suficiente, uma vez que também o registro fotográfico também tem associado a data e a hora e tudo mais. Sim. E, portanto, é muito importante, de facto, fazer-se esta vistoria conjunta. Agora, o facto das partes não estarem as duas presentes, depois leva muitas vezes a dar E aso. muitas vezes isso acontece. Entrega-se a chave a outra pessoa qualquer, deixa-se a chave em qualquer lado. Mas depois sujeitam-se, porque, na verdade, não estando presentes, depois também não conseguem aferir realmente os danos que existem. Então dirias que, sei lá, imagina, o store estragou-se. Podem tirar da calção? Depende, porque tem a ver com a questão dos stores. Porque é que se estragou? Sim, porque é que estragou? Ou seja, se tem a ver com a má utilização, houve aqui uma má utilização por parte do inquilino no uso do store, ou foi simplesmente pelo tempo. Não é? Estamos a falar de um store com 20 anos. Exato. E, portanto, com um bocadinho de vento, aliás, até foi o vento quem, não é? Portanto, tudo isto é um bocadinho relativo. Agora, a quem é que incumbe provar? Pois esta é outra questão, não é? Quem é que incumbe provar se aquilo é um desgaste normal, não é? De uma utilização prudente, ou se é um dano que deve ser imputável ao inquilino. É sempre muito difícil, e às vezes é necessário recorrer mesmo a alguns relatórios técnicos ou periciais para se definir o que é que, se aquilo foi realmente um dano provocado por negligência ou não, por culpa do Isso acontece muito nas umidades, não é? Sim, isso acontece muito nas umidades. O senhor diz que é porque eles não arejavam a casa. Exatamente. E o inquilino diz que não, que ele sempre teve assim, que tem um problema muito grande no prédio, que tem infiltrações, que tem tudo e mais alguma coisa. E resolve-se exatamente isso como estás a dizer. Tem que se chamar aqui um perito, um técnico especializado, para depois emitir um relatório para determinar aqui a causa. A questão é que muitas destas questões são consideradas questões menores e que ninguém vai pagar a um técnico que vá lá para aferir se o store, de facto. Eu percebo, muitas vezes é isto que como o acontece. mercado imobiliário está e com as cauções que pedem, se calhar agora a devolução de uma caução avultada, não é? Porque sabemos que isso é outro tema. Sim, e não te esqueças de uma coisa, é porque incumbe ao senhorio, para fazer a retenção da caução, incumbe ao senhorio provar que, de facto, aquele dano se deu por culpa do inquilino. E, portanto, só pode reter a caução se, de facto, tiver em condições de provar que aquilo foi por culpa do inquilino. Portanto, muito cuidado com estes temas, porque às vezes o tentar reter a caução levanta aqui outros temas. Porque não basta alegar, não basta simplesmente o senhorio dizer que, de facto, aquele store... Porque há coisas que são visíveis. Por exemplo, um buraco na parede é visível, não é? Claro. Se consegue-se perceber que aquilo é imputável ao inquilino, mas há outras coisas que não. Como, por exemplo, esse exemplo do estoque que disseste bem. Exato. Pronto, acho que foi claro. Vemos no próximo episódio de Fala-me Direito. Até lá!